Só que num casamento, quando eu acho assim, quando a gente tem os nossos filhos, a gente olha os nossos filhos e a gente fala, nossa, esse amor é um amor incondicional. Porque independente do que o meu filho faça, ele vai ser sempre meu filho e eu vou amá-lo independente de qualquer coisa. Se ele, enfim, fizer coisas muito ruins, eu vou continuar sendo a mãe dele e vou continuar tentando que ele seja uma pessoa melhor, tentando o melhor para ele. E a gente acaba não tendo essa mesma atitude quando a gente casa com uma outra pessoa. Quando a gente casa com uma outra pessoa, a gente está se comprometendo, quando a gente inclusive faz esses votos de estar com essa pessoa na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias na nossa vida. Então, esse amor deve ser um amor incondicional. Um amor em que a gente, de fato, faz tudo para que essa pessoa seja, de fato, alguém íntegro, alguém inteiro, alguém que queira lutar para ser uma pessoa melhor. Só que a gente não pode esquecer que a nossa vida não é uma fotografia. A nossa vida, ela é uma história que ela é contada. Ela é uma trajetória. E ela não é uma trajetória retilínea. Ela é uma trajetória que ela tem as suas dificuldades no caminho, sabe? Ela tem os seus percalços. A gente não casa com uma pessoa e essa pessoa vai lá. Como se ela estivesse naquela estrada e seguisse o fluxo e estivesse sempre maravilhosa. Por que a gente acha que o nosso marido, a nossa esposa será assim se a gente não é assim? Entende? A gente passa por altos e baixos, por dificuldades e a gente olha para a nossa vida e a gente deseja que as pessoas tenham conosco compreensão, benevolência, que entendam as nossas circunstâncias, as nossas dificuldades, a nossa história pregressa. Só que a gente acaba não tendo esse olhar em relação às outras pessoas. A gente quer que as pessoas nasçam prontas, que as pessoas que a gente se relaciona. Então a gente não admite erros, a gente não admite percalços, a gente não admite que aquela pessoa possa estar passando por uma dificuldade, né? Possa estar passando por um momento que ela não está conseguindo. E a gente simplesmente quer desistir. Porque a gente olha para a vida da outra pessoa e fala, tá vendo? Isso aqui é um homem de verdade. Essa aqui é uma mulher de verdade. O que eu tenho do meu lado não é isso. Entende? E é isso que eu gostaria de falar com vocês, sabe? Não pode ser assim. A gente não pode simplesmente desistir das pessoas. Porque a gente acha que a vida do outro, ou que o que o outro está mostrando para nós, é uma vida diferente. Ninguém sabe o que se passa de verdade, ninguém sabe o que se passa dentro da nossa família, da minha e do Ítalo, né? Que tô falando da minha família porque foi o alvo da discussão. Ninguém sabe quais são as dificuldades, o que eu, enquanto esposa, tento fazer para facilitar o caminho do meu marido, o que o Ítalo tenta fazer para facilitar a minha vida nessa luta por tentar ser melhor. O que o Ítalo passa enquanto marido em momentos que eu não tô bem. E o que eu passo enquanto esposa em momentos que ele também não tá legal. Entende? Só que eu já disse para vocês uma série de vezes, quem me acompanha há mais tempo sabe disso, principalmente em relação aos nossos filhos, não é pra gente ir falando mal e difamando as pessoas que a gente ama e que estão sob os nossos cuidados para os outros, com a bandeira de que todo mundo tem que ver tudo e saber de tudo, para que as pessoas não vejam que a nossa vida não é perfeita. Isso é um erro, porque a gente não está não mostrando as dificuldades e as lutas por um medo das pessoas acharem que a nossa vida não é perfeita, mas pela proteção que a gente tem que ter com as pessoas que a gente ama. Por quê? Porque a gente ama os nossos filhos, o nosso marido, de uma maneira que ninguém ama.
E na hora que as dificuldades deles passarem, aquele momento passar, a gente rapidamente consegue só olhar para as coisas boas. E as outras pessoas? Que na hora que você falou e reclamou e disse que o marido fez isso, que o filho aquilo, as outras pessoas, elas não vão rapidamente ter esse olhar que você tem, porque você já tem um amor amoroso e quer que essas pessoas sejam boas. Então, na hora que ela muda, na hora que ela tem uma pequena faísca de mudança, uma possibilidade de melhora, você já se agarra nisso e é normal que seja assim e é bom que seja assim. Só que as outras pessoas não amam o seu marido, a sua esposa e os seus filhos como você ama. Eles vão, por muito tempo, por um bom período de tempo, olhar para os seus filhos, seu marido, sua esposa, com o olhar ainda daqueles defeitos. Ou olhar, tudo bem, ele tá bom agora, mas na verdade ninguém sabe como ele é de verdade. Porque a maneira como a pessoa é de verdade, a gente tem que se fixar nos defeitos da pessoa. Entende? Então, é um olhar de que, olha, na verdade, ninguém muda ninguém, sabe? A pessoa é aquilo e pronto. Não é verdade. A substância da vida humana, ela é uma história. Uma história, e o ser humano ele não é um ser que nasceu de um jeito, com aqueles impulsos e pronto. Não. Ele é um ser que tem um vetor para frente e para cima. Então, de fato, a gente tem que estar, de fato, melhorando a cada dia. Quando a gente olha para o nosso casamento, olha para o nosso marido, para a nossa esposa e fala, olha, ele não é mais aquela pessoa com quem eu casei. Não é mesmo. E não é para ser. Porque nós não somos pessoas estanques, assim, que ficam cristalizadas no tempo. Não é para ser. Então, certamente, tanto eu quanto meu marido, a gente mudou. É óbvio. Eu tinha 18 anos quando conheci ele, eu casei com 25. Agora, eu com 38, obviamente que eu sou outra pessoa. Eu tenho outras experiências de vida. Eu sou outra pessoa mesmo. E o negócio é a gente aprender a olhar para aquela pessoa com esse olhar novo. E, de fato, o amor, ele renova todas as coisas. É, de fato, para ele renovar todas as coisas, tá? Então, bem, o que eu ia falar? Primeiro, a gente não deve olhar para essa foto que a gente tira, que a gente tirou ali, essa foto que eu contei, né, lá nos stories, e falar, vou desistir do meu casamento, porque o meu marido não é essa pessoa, porque a minha esposa não é essa pessoa. Então, volto a dizer, o Ítalo, vocês veem, vocês acompanham, ele não tá brincando em serviço, entende? Ele é uma pessoa que ele luta, ele é uma pessoa que tem retidão de intenção. Isso não significa que ele sempre acerta, isso não significa que ele não erra nunca. E nos momentos que ele acerta, eu, enquanto esposa que tô com ele, preciso ter a sensibilidade e um olhar amoroso e atento de conseguir reconhecer a luta dele e verbalizar isso para ele. Poxa, muito obrigada, sabe? Porque as pessoas ficam com aquela coisa do tipo, não fez mais do que a obrigação. Como assim? Não fez mais que a obrigação. Foi trabalhar, fez mais que a obrigação de trazer dinheiro para casa. Não cuidou da casa, não fez mais que a obrigação. Não cuidou dos filhos, não foi mais que a obrigação. Não foi um bom marido, não fez mais que a obrigação. Não falou bom dia, fez mais que a obrigação. Que isso? Então a gente também, nós também, acabamos não tendo um olhar de gratidão em relação às coisas. E acaba que a gente não consegue reconhecer as coisas boas que o nosso cônjuge faz por nós. A gente só olha para os defeitos. A gente só olha para as coisas que nos incomodam. E isso é muito ruim. Isso atrapalha qualquer relacionamento. Entende? Então, pensa em você. Será que de fato você consegue reconhecer as coisas que o seu marido faz por você e que ele tenta e luta para tentar fazer melhor? Ou você só reclama o tempo inteiro? Só reclama o tempo inteiro que nada tá bom, não sei o quê. Então,
Tenta de fato verbalizar. Poxa vida, muito obrigada pela sua paciência naquele momento. Muito obrigada por você estar atento a essa coisa. Muito obrigada por você ter voltado um pouquinho mais cedo. Muito obrigada por você, enfim, ter sorrido naquele momento que, entende? Se coloca na situação. Tentei me colocar na situação do Ítalo. Ele tinha acabado de voltar de uma batida do lançamento do Sim. Eu agora que gravo os cursos, eu vejo o quão cansativo isso é. É que na hora que ele tá fazendo, parece assim, que ele tá brincando fazendo aquilo. Aquilo é muito cansativo. Recruta dele muitas capacidades, muitas habilidades. Eu sabia que ele estava sem comer. Ele saiu de lá e foi direto para o hospital. O que ele poderia ter feito? Ele poderia estar de mau humor, ele poderia estar com fome, ele poderia e estava cansado, com fome, uma série de coisas. O meu olhar sobre aquilo é, caramba, eu vou me colocar no lugar dele, ele estava morto. Ah, mas eu também tava. Eu tava o dia inteiro com o Claudinho fazendo nebulização. Eu tava 10 dias sem dormir, acordando de madrugada, nananã. Tudo bem, mas e daí? Entendeu? E daí? É isso que eu tô tentando falar. É um olhar de gratidão em relação ao outro. Em relação a mim, cabe a ele olhar pra mim e ver, puxa vida, ela também tá cansada. E tentar fazer alguma coisa pra amenizar o meu cansaço, entende? É isso que é o amor humano na prática, entende?